Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, segunda temporada de Cultas e Vinho Verde, o podcast do Público, onde provamos e comprovamos muitos e variados temas. Esta é a minha seleção no feminino, mas nem só de castas vive uma mulher neste programa. A convidada hoje é a Luísa Sobral, reconhecida pelo seu talento enquanto cantautora, vários discos editados, muitas canções escritas para outras vozes. Escreveu Amar pelos Dois, canção com que Portugal ganhou pela primeira vez a Eurovisão, na voz do irmão Salvador Sobral. Luísa, entretanto, depois de 2 livros infantis, estreou-se na escrita de um romance, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, amor em tempo de guerra numa Alemanha a vários tempos. Mas vamos falar dela, mãe de 4 filhos, muito determinada, sempre em várias frentes. Neste Cultas e Vinho Verde estamos hoje a beber um Santiago na ânfora do Rocim, um Alvarinho branco de 2023, com uma acidez equilibrada e um estágio em ânfora que lhe dá a elegância que comprovamos. Entre um verde e uma mulher madura, vamos à conversa. Luísa, olá. Olá, as introduções são sempre maravilhosas. Com vinho também é outra coisa, não é? Lembro-me que da última vez que conversámos, e foi em minha casa, retive essa coisa magnífica de me teres contado, nunca mais me esqueci disto, que à noite, à mesa, tu, o teu marido, os teus filhos agradecem o dia. Sim, acho que é antes de irem dormir. Antes de irem dormir, sim, não sim. É ao jantar. Antes de ir ao jantar. Ao jantar é tão confuso aquilo, não é dá muito para nada. Caótico com 4 filhos. É muito caótico. É quando estamos já a ler os livros e depois fazemos essa análise do dia. Mantém esse ritual? Por acaso ainda ontem tivemos um tempo sem fazer, ainda ontem voltei a fazer, estranhamente. Agora que me estás a perguntar isso, ontem voltei a fazer. Porque é que é importante? Para nos situarmos também, para perceber o que é que emerge de um dia aparentemente banal? Sim, eu acho que é para percebermos em nós e neles. Ou seja, para mim é bom porque às vezes, por exemplo, ao fim de semana, os nossos dias são tão caóticos, às vezes que fazem tanto barulho e é tudo tão confuso que chegamos ao fim do dia e parece que já só os queremos deitar e acabar aquilo tudo. Mas, de repente, lembrarmos das coisas boas do dia, daqueles momentos que não são os momentos de cansaço, aqueles momentos em que fomos todos comer um gelado, ou, não sei, faz com que o dia tenha valido ainda mais a pena. E isso eu sinto para mim, mas também acho muito bonito quando os ouço dizer, eles dizem não só as coisas boas do dia, como as que eles não gostaram. Eles também dizem isso. Ontem, por exemplo, montámos um beliche e então elas estavam a dizer que isso foi das coisas que mais gostaram, foi ter montado o beliche. Mas encontras sempre essa energia, ou às vezes não? Essa sim. E o meu marido não. Nós discutimos um bocado com isso porque ele já percebeu que ele não tem paciência para esta hora de deitar, ele não tem paciência para este tempo que eu passo, porque ele diz que é muito tempo, e é realmente muito tempo que eu passo lá com eles. Mas para mim é o que eu acho que vai fazer diferença para a nossa relação para sempre. Porque nós não passamos o dia juntos, não é? Ou seja, no fim de semana sim, e mesmo assim muitos fins de semana estou fora. Por isso, ali o fim do dia, aquela altura em que eu leio um livro a cada um, porque quando eu falei contigo, ainda nem sei se eram 4. Não eram 4, pronto. Não. Então eu leio um livro a cada um e depois deito-me sempre com o meu filho mais velho, leio-lhe, ele já sabe ler, mas eu leio-lhe o Harry Potter e depois cada um fica a ler o seu livro e eu vou para a cama super cedo, então depois eu adormeço. Mas para mim, eu quase que vivo para este momento. Eu gosto mesmo muito de contar histórias, ainda por cima, e gosto mesmo muito de estar com eles assim, até porque eles estão mais calmos nesta altura. E eu acho muito importante. Os filhos motivam-nos ou dispersam-nos? As duas coisas. Dispersam muitas vezes, mas eu, por exemplo, para trabalhar, eu agora já estou assim a trabalhar num segundo romance e este verão estava muito entusiasmada a escrever e o que eu fazia era, punha o despertador para as 6 da manhã, ia escrever, via o sol nascer e tudo, e depois já estava pronta para estar com eles e porque eles não têm culpa
de eu querer criar, ou seja, eles são crianças, eles querem brincar comigo, não é? Então eu, ao escrever a essa hora, depois o resto do dia eu já me sentia em paz comigo mesma e já podia dedicar-me a eles. Ou seja, eu já tinha feito uma parte do dia dedicada àquilo que eu quero fazer. Não é? Que tem o seu preço, não é? Neste caso, acordar cedo, obviamente. Mas é tão bonito ao mesmo tempo. Pois eu vivo é. numa quinta, também vejo assim o sol nascer e as árvores e os pássaros. É muito bonito e muito inspirador. E eu sinto algumas saudades de estar sozinha, porque eu não sou filha única, acho que os filhos únicos sentem isso ainda mais, mas eu vivi muito tempo sozinha. Eu fui viver para os Estados Unidos com 16 anos, aí tive uma família de acolhimento, mas aos 17, 18 eu fui viver, vivia com colegas de casa, mas o quarto era meu e estava sozinha. Ou seja, eu sinto às vezes necessidade disso. E então acordar assim mais cedo e estar um bocadinho sozinha. É o teu tempo, Numa casa tão caótica, é bom. Nem todas as árvores morrem de pé, é o teu primeiro romance. Como é que resolves ir parar à Alemanha? Primeiro a guerra, a divisão de um país, a queda do muro de Berlim. A geografia afetiva é afinal a que mais nos pesa, para lá de tudo. Sim, mas eu fui parar aqui acidentalmente. Eu não tinha... Aliás, até é um bocado engraçado, porque eu li muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial. E foi um assunto que eu decidi que já não queria mais abordar nas leituras. Eu pensei... Era quase uma obsessão. Não sei, mas eu li tanto e foi tão... e é tão mau, tão triste, tão... E que eu pensei, já chega, já não quero mais ler sobre este assunto. Faz-me muito mal e eu já li tantos livros sobre... E é engraçado porque no meu próprio romance tive de ir lá dar, ou seja, há uma parte só que fala sobre a ascensão do poder do Hitler e tal, mas eu tinha de ir lá dar no meu primeiro romance, um sítio onde eu disse que já não queria mais visitar. Ainda há pouco tempo já li 2 livros que falavam sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu não sabia, porque eu raramente leio sinopses. E então fui lá dar acidentalmente, lá está, estou sempre a ir lá. Mas no meu romance, eu ir lá dar é muito estranho. Mas fui lá dar porque este livro é inspirado numa pessoa real, a Maria Feliz, era o nome dela, ela trocou de nome, o nome dela era alemão, ela trocou para Maria Feliz, e era uma senhora alemã que veio viver para Portugal. E eu fiquei, também há uns documentários sobre este casal e tudo, e eu fiquei, mas mais que tudo foi a imagem dela. Eu escrevi uma canção sobre o final da vida deste casal, mas não foi suficiente. Quando eu olhei para as imagens dela, eu precisei de saber mais, ou de inventar mais. Mas eu sabia que ela vinha da Alemanha, da antiga RDA, eu sabia que ela vinha da Alemanha do Leste, e então tinha que ir para lá. Não foi uma consequência de querer escrever sobre esta pessoa, não foi, mas foi muito interessante porque um período é um período também muito rico ao mesmo tempo em termos de inspiração e é tão diferente para mim, por isso foi inspirador. E entretanto já te estás a atirar para a escrita do segundo romance. Sim, mas este aqui é mesmo ao lado da minha casa, que é para não não vai haver hipótese de voltares. Não, todo o processo de pesquisa foi muito inspirador, mas consumiu muito, e mais que tudo, às vezes eu sentia que me tiravam um pouco a liberdade. E então, depois eu consegui perceber que isso era só uma questão de perspectiva. Se eu olhasse para o contexto histórico como algo inspirador, em vez de algo que me tira essa liberdade, tinha a ver mais com a perspectiva. E a partir do momento que eu mudei a minha perspectiva, foi mais fácil. Mas agora decidi que queria ter essa liberdade total de estar a escrever sobre um tempo que eu conheço e que eu vivo. Queria experimentar outra coisa. É mesmo importante a disciplina na escrita? Completamente, e é algo que eu não tenho muito. Porque quer dizer, depende. Nos períodos em que eu estou mesmo só a viver para aquilo, como aconteceu com o romance, com o meu primeiro romance, então sim, eu sou disciplinada, mas a questão é que eu não sou escritora o tempo inteiro, não é? E a minha vida de música tem também as suas exigências e a verdade é que eu estou a querer escrever, mas vou para concerto não sei para onde, então, e para além da gestão com as crianças, então é quase impossível ter uma rotina. O que é que tu dizes aos teus filhos que fazes? Eles dizem, eu como também já tinha 2 livros infantis, eles dizem, a mãe é escritora e cantora. Só que eu lembro-me quando fui escrever este livro, eu disse ao meu filho, olha, vou uns dias porque eu fiz um retiro de escrita
Porque eu não consigo bem entrar num mundo de personagens a viver a minha própria vida tão intensamente. Então eu, tanto para o primeiro como agora para o segundo, fiz isso. 4 dias eu fui para um sítio e estive a trabalhar ia só viver estas pessoas. E eu disse isso ao meu filho, expliquei-lhe, o meu filho mais velho, disse, olha, vou para este sítio porque eu quero escrever e tal. Ele ficou muito zangado comigo e disse, já não basta aos concertos, agora tens que te ir embora para escrever, mas não podes escrever na sala, dizia ele. E a minha filha veio à minha defesa, mais nova que ele, e disse, a mãe não tem que pedir desculpa por fazer as coisas que ela gosta. E eu achei isso muito bonito. A minha filha é feminista. Claro. Uma mulher iria sempre compreender-te melhor, acho. Talvez. Mas eu achei bonito e achei importante, porque é verdade. Eles também têm que perceber que eu continuo a existir, para além de ser mãe, não é? E que eu tenho que existir feliz para ser uma melhor mãe também. Tenho falado com alguns músicos recentemente, falei com a Márcia, com o Samuel Lúria, e pergunto-lhes, ou falamos mais ou menos sobre isto. O território musical também está muito polarizado entre os que são, obviamente, tocados na rádio e os outros que ficam, não sei se à margem não será o termo mais justo, mas que constroem um território muito próprio. É o teu caso? Tu estás no meio? Talvez um bocadinho no meio, mas eu também acho que hoje em dia nós temos de saber ser criativos, porque a rádio já não é de todo o único meio de chegar às pessoas. Há muitos artistas que fazem carreiras mainstream até, sem nunca terem passado na rádio. Por exemplo, no nosso país temos o caso da Amaro, que não é uma artista que passa na rádio, em geral, ou seja, se calhar passa em rádios, na Antena 3, não sei, mas em geral não é uma artista que passa muito na rádio e, no entanto, está a fazer turnés mundiais enormes. Por isso eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, há outra maneira de chegar às pessoas e não temos que ficar à espera de ser os artistas da rádio. Por isso acho que até temos ao nosso dispor mais ferramentas, só que a questão também é que as redes sociais depois estão cheias de artistas e é difícil fazer uma seleção, é normal. Mas isso não te assusta? Quando eu no início dizia que te acho destemida, eu acho realmente que tu és destemida e vais a várias frentes e tens essa capacidade de reinventar. Se não for a cantar é a escrever, se não for a escrever é a fazer outra coisa qualquer. Sim, é verdade. Sim. Não te assusta? Tu podes ser muitas coisas. Sim, acho que isso não me assusta. Eu lembro-me, por exemplo, da altura do confinamento, de ter muitos amigos, muitos colegas que estavam muito estressados com não poderem pisar o palco. Eu gosto muito de estar em palco, mas eu também gosto muito de estar a escrever no meu quarto para outras pessoas ou para mim. Então, há muitas coisas que me deixam feliz. Eu não preciso, não é só uma delas. Por exemplo, agora se pensasse, eu faço esse exercício muitas vezes, se pensasse agora, se não precisasse pensar em dinheiro também, o que é que eu faria agora? Se calhar eu até parava durante um tempo e dedicava-me só à escrita de prosa. Sendo que eu adoro cantar também, mas se calhar era isso que eu fazia. Então eu consigo encontrar felicidade em várias coisas, acho que, mas porque lá está, eu acho que todas elas têm a ver um pouco com a mesma coisa que é a palavra, não é? Sempre a palavra, mas nunca te dá para, no meio de tanta efervescência em que vives, nunca te dá para procrastinar? Não há tempo para isso? Eu acho que isso é muito necessário até, só que eu não consigo, eu preciso de tempo para procrastinar. Não tenho muito, mas eu tenho aprendido uma coisa ao longo dos anos que é muito interessante, que é, para mim tem sido muito interessante, que é, eu tinha aversão à ideia do ócio ou da preguiça, que eu achava que era preguiça. Eu lembro-me de pensar que estar sentada a ler um livro durante muito tempo, isso equivalia a um dia perdido. Eu lembro de pensar, apesar de eu ser uma grande leitora sempre, mas mesmo assim eu pensava, eu não fiz nada, eu não concretizei nada, eu acho que é mais isso. Mas também não é deixarmos a culpa descer até nós mais uma vez. Sim, mas a culpa veste-nos em várias frentes, não é? Mas o que eu percebi agora é que tudo aquilo que eu consumo de arte, de livros e tudo, vai ser muito importante para mim, para depois eu poder criar. Então eu vejo isso quase como uma pesquisa hoje em dia. Se eu estou um dia inteiro a ler,
Eu sinto que aquilo foi um dia de pesquisa em que eu me melhorei enquanto escritora e leitora, porque eu acho que nós nos melhoramos enquanto escritores também quando lemos mais. Então já não sinto isso. Eu hoje em dia sinto que todas estas coisas que eu faço, ou mesmo ir só almoçar à praia, ou eu acho que isto tudo é encher o saco das coisas bonitas, não é? E para depois eu poder usar essas coisas bonitas na minha arte. Para seres melhor ainda a escrever canções, sim, é muito raro eu achar livros. preguiçosa. Eu sentir que houve um dia em que, e se calhar para outras pessoas aquele meu dia foi um dia preguiçoso. Mas eu acho que nós também devemos permitir-nos dias preguiçosos. Esse é que é o problema, é quando achamos sempre que temos de estar sempre a fazer alguma coisa. Senão como é que partimos para os outros? Exato. Se não tivermos direito a essa preguiça. É isso. Cozinha-se e bebe-se lá em casa, moderadamente, pouco? Então, eu gosto muito de cozinhar, eu sou vegetariana já há muitos anos, há 17 anos, acho eu mais, e então um vegetariano tem de saber cozinhar, ou senão é muito difícil viver como vegetariano e ter uma alimentação equilibrada se não soubermos cozinhar. Então eu gosto muito de cozinhar. O beber, não, porque o meu marido e a minha mãe bebem muito e adoram quando se encontram os dois lá em casa e bebem. Eu não bebo porque, como eu te estava a contar, tenho uma coisa um bocado que eu achei sempre que era só para eu não estar... Era só baixa tolerância ao álcool? Era só baixa tolerância, era só para eu não estar habituada, mas agora, há pouco tempo, eu tenho muitas amigas médicas e há pouco tempo partilhei isto com uma delas, nunca tinha partilhado, nem sei porquê, e ela disse, não, isso acontece, há pessoas, e até acho que os chineses, tipo, enquanto povo, tem muito isso, que é, não consegue... absorver o álcool e ele vai quase direto à corrente sanguínea e eu fico bêbada com, sei lá, 2 golos de vinho ou sangria. Portanto, estamos a beber parcamente... Por isso eu só posso ir assim, molhar, exatamente. Entre estas palavras, esta conversa, estamos hoje a bebericar um Santiago na ânfora do Rocinho, um Alvarinho Branco de 2023. Mulheres e acidez, sabemos que os vinhos verdes têm sempre uma acidez, uma altivez, já agora, e uma acidez. Mulheres e acidez ainda é um casamento complicado. Será que procuramos quase sempre a doçura, ou se for preciso também nos moldamos a tempos mais agrestes? Eu acho que nos moldamos a tempos mais agrestes. Sim, se calhar, eu acho que tem de ser doce. Mas muitas vezes não. Então, quando se é uma mulher num papel de liderança, não dá para ser sempre doce, porque quando temos que tomar. É assim, eu acho que dá para tomar decisões e não ser agressivo, não é? Mas às vezes também tem de ser um bocadinho mais duro, e eu acho que eu trabalhei para outras pessoas já na minha vida, mas muito pouco. Eu, maior parte, ou seja, de todos os meus anos de carreira, eu trabalho para mim, não é? Eu sou a minha chefe, o que é bom e mau. Porque como é que te dás com essa chefe? Dou-me bem, não gosto da parte da contabilidade da minha vida, é chata, mas, quer dizer, ser eu a decidir os meus dias e ser eu a decidir os meus projetos e tudo é, para mim, espetacular, é uma sorte. Claro que depois vem com a parte da ansiedade de ter pessoas que são contratadas por mim e eu ter que ir fazendo, porque senão não tenho dinheiro para pagar essas pessoas, e essa parte toda da gestão financeira já me assusta um bocadinho mais, mas eu vejo isso como uma sorte. E já tive que despedir pessoas, e obviamente que não pode ser sempre feito com doçura, acho que tem que sempre ser feito com educação e com respeito, mas não dá para ser sempre doce. E eu também acho que não faz muito sentido, acho que nós devemos guardar a doçura para momentos especiais, assim como guardamos mais, não digo agressividade, mas a altivez, lá está, para momentos também especiais. Tens composto para outras pessoas? Agora estás muito dedicada, obviamente, a promover o teu romance, mas consegues encontrar tempo ainda para a escrita de canções? Eu escrevi agora a última canção que escrevi para outras pessoas, vai sair agora no disco do meu irmão e da Sílvia Pérez Cruz, acho que provavelmente será a canção que mais orgulho me deu escrever, pronto, para além de amar pelos dois por tudo o que aconteceu, não é? Mas esta porque junta os meus 2 intérpretes preferidos, que é o meu irmão e a Sílvia. Eu sou assim, muito apaixonada pela Sílvia também já há muito tempo, pela música dela, pela voz dela, e obviamente o meu irmão. E eu acho que a canção, agora fui até gravar o videoclipe com eles, e acho que a canção ficou lindíssima. Para mim é impossível não chorar quando os ouço a cantar, porque lá está, porque as vozes deles combinam super bem e porque
Acho mesmo que a canção ganhou muito com as vozes deles. Soa como soava na minha cabeça, porque eu ouço, mas de repente ouvir assim... E pensas nas palavras que aquelas bocas vão dizer, em particular. Há palavras que não assentam em determinadas pessoas, não há? Sim. Eu ouço a voz das pessoas na minha cabeça a cantar, por isso é que é tão difícil para mim escrever para artistas que eu não conheço bem. Porque não tem só a ver com a voz em si, mas tem a ver com as palavras e com a vida daquela pessoa. No outro dia, por exemplo, o Tiago Nacarate pediu-me uma canção e ele explicou um bocado o assunto. Disse, gostava de falar sobre isto. E depois eu fui investigar um bocadinho a vida dele até. Eu já o conheço bem, mas fui pensar na vida dele, fui fazer assim uma análise psicológica ao Tiago para escrever a canção. E isso dá-me tanto gozo fazer isso, porque eu quero escrever palavras que para mim não fariam sentido, mas que na vida daquela pessoa fazem. Encaixam, e depois quando ele me disse, como é que tu dizias estas coisas que eu queria dizer e não... E eu fiquei tão feliz, porque é exatamente isso que esse é o meu objetivo, é quando consigo fazer isso. Nesta canção do meu irmão com a Sílvia é diferente porque fala sobre um casal. Como é que se chama a canção? Hoje Já Não É Tarde. E fala sobre um casal que se encontrou quando eram jovens e que se amaram muito, mas depois foram vivendo as suas vidas e voltaram-se a encontrar já muito mais à frente. E então, quando já não estavam à espera e já achavam que não era para eles. E de repente é como é que se lida com isso de, espera aí, mas já não era para ser, já vem fora de tempo, é como começa a canção. Mas pronto, mas depois chega à parte que ela diz, viste o casaco, como é que era? Viste o casaco guardado, já não me lembro, sai à rua também, que hoje já não é tarde, ou seja, que hoje afinal já não é tarde. É a ideia de nunca é tarde, na verdade, não é? E então aí não é o meu irmão e a Sílvia, ou seja, as personalidades não são deles, mas eu sabia que eles iam conseguir interpretar e ser aquelas pessoas durante aquela canção. E estou super entusiasmada para que ouçam, porque eu quero muito partilhar a canção. Eu saio daqui com muita vontade de ouvir essa depois canção. Eu mostro em privado. Gosto muito da Sílvia Pérez Cruz, já a vi 2 vezes ao vivo e acho-a brilhante uma mesmo. Bomba mesmo. É. Brindamos aqui a Luísa, encostando este copo aos lábios. A que é que podemos brindar? Brindamos à vida. Que então vamos brindar. Eu acho que é tudo. À vida cheia. Exato. A vida cheia ao copo vazio. Muito obrigada por teres vindo ao Cultas e Vinho Verde. Obrigada eu. Castas, mas pouco, como eu costumo dizer aqui em tom de brincadeira. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, produção de Inês Bernardo, genérico por Alexandra Gonçalves, sonoplastia Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade de Amilcar Correia. Voltamos para a semana aqui no Público. Obrigada. Obrigada. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.